Comenta então sobre a Revolução Industrial e a produção dos alimentos em massa. Olha, a gente tem na história da humanidade, a evolução dos alimentos, e é uma coisa recente que a gente tem hoje, que a gente vê os alimentos industrializados, né? Porque as pessoas, elas colhiam, faziam na casa delas, ou tinham pequenas vendas, pequenas coisas, né? Então, depois da Revolução Industrial, com as máquinas, começou a ter em larga escala esses alimentos. Só que ainda assim não tinham supermercados. A história do supermercado remete aos Estados Unidos depois da crise de 29. Então, a larga escala de alimentos, do jeito que a gente encontra hoje, é algo recente, menos de 100 anos, aproximadamente 50 anos, começando lá nos Estados Unidos. Então a Revolução Industrial, sim, criou um maquinário, criou máquinas para otimizar os processos, para ser menos braçal e conseguir atender todas as pessoas, mas não foi ali que a gente teve o boom da industrialização de alimentos. Então você pega a minha avó Clotilde, por exemplo. Ela nasceu em 1920 e pouco, viveu 90 e poucos anos. Eu perguntava para ela, vó, mas e aí, a galinha? Você ia na avícola comprar? Ela falou, não, a minha mãe pegava do quintal. Ah, e peixe, né? Porque a gente era lá da Baixada Santista. E peixe? Meu pai era pescador. Então, assim, mesmo minha avó que viveu no último século, ela não tinha acesso a todos os produtos industrializados do jeito que a gente conhece. Então, o frango na bandejinha é algo muito recente. Então, a Revolução Industrial deu início à produção de máquinas que depois elas viriam ser adaptadas para a produção de alimentos, embalagens, distribuição. Aí surgiu o supermercado, porque na crise de 29 dos Estados Unidos, eu não sei nem se eu já estou estendendo outros temas aí. Não, pode ficar à vontade. Mas na crise de 29 dos Estados Unidos, como houve muitas quebras de muitos galpões, eles começaram a usar aqueles galpões para fazer vendas, né, uma concentração de alimentos, e as pessoas irem lá, e aí a industrialização dos alimentos, o supermercado, como o prelúdio do que a gente conhece hoje como supermercado. Então, é uma coisa recente o que a gente encontra hoje dessa grande industrialização de alimentos. Por mais que começou na Revolução Industrial com o maquinário, com aquele conceito, né, de industrialização. E depois de um século, praticamente, que foi aplicado para os alimentos. Quais são os pontos positivos e negativos disso? O ponto positivo é que a gente só chegou a 8 bilhões de seres humanos no mundo porque a gente tem a indústria de alimentos. Então, assim, tem muita gente que fala assim, você é contra a indústria mata, a indústria... Não, eu não sou contra a indústria. A indústria de alimentos propicia com que hoje a gente possa ter 8 bilhões de pessoas no mundo. Com que o alimento chegue na sua casa mais fácil, com mais comodidade para você. O lado negativo é que você, para fazer em larga escala dessa forma, e muitas vezes para conseguir margem de lucro, para conseguir manter esse alimento mais tempo, para você conseguir o shelf life, né, a data de validade dele maior, você começa a prejudicar esse alimento. Você começa a sair das origens desse alimento, um alimento que começou puro, ou de uma origem natural, ele começa a ser ultraprocessado com vários outros ingredientes que tem ali dentro que não são os originais e que, obviamente, não faz bem para nossa saúde. Então, um exemplo claro, que eu postei um vídeo essa semana, deu muita polêmica, da salsicha. E você morreu pra mim porque você indicou salsicha. Você é um vendido que não sei o que lá. E aí eu fui numa fábrica aqui perto, na Vila Mariana aqui, né, da FA Defumados, que eles fazem uma salsicha de verdade, como se fosse nos primórdios, onde você mata um animal, o boi, o porco e tal. Você, assim, o pessoal, eu não sei se sabe aí, não tinha geladeira, tá? Não tinha freezer. A minha avó Clotilde cresceu sem geladeira, sem freezer. Então você aproveitava aquele animal, pegava as partes menos nobres, fazia uma pasta daquilo ali, né? Moía aquela carne ou picava aquela carne, temperava, colocava conservantes naturais, sal, açúcar, óleo, gordura, né? Do próprio animal. Você cozinhava aquilo, que é mais um processo de conservação, embutia e você tinha ali por mais dias aquela salsicha ali para você distribuir, tudo. Isso remete à Europa e assim vai. Então assim, começou assim. Aí hoje tem carne mecanicamente separada, que vai a carcaça do animal, vai osso, vai pena, vai bico, vai um monte de coisa. Aí põe proteína de soja, aí põe um monte de retalhos de animal, que faz mal para sua saúde. O retalho do animal não faz, mas o poder nutricional não é bom. De sabor não é bom. Ah, não é bom de sabor, ninguém vai aguentar comer isso. Então põe conservante, põe aromatizante, põe corante, põe... Então assim, a indústria tem esse ponto. Ela tem o lado positivo, pô... Quem sou eu pra falar? Eu tenho uma indústria. Só que meu café é puro, entendeu? Meu café não tem contaminações, não tem aditivos ali dentro, não tem um monte de coisa que outras marcas têm. Agora, você pode fazer a sua melhor escolha, de escolher os melhores alimentos ou não. E quanto mais frouxa, né, digamos assim, pra gente não entrar muito a fundo, né, quanto mais frouxas as leis daquele país, mais eles conseguem aprovar pra conseguir colocar o que eles querem ali E também dentro. tem a questão da propaganda, né? Sim, exatamente. Pessoas expert em propaganda pode transformar um produto ruim dizendo que é bom. Por exemplo, eu odeio o McDonald's, mas aí com
a propaganda massiva que existe, né? Exatamente. E com técnicas as pessoas acham que o ruim é bom, né? Exatamente. Um exemplo claro é a margarina. A margarina... Também acho horrível, margarina. Cara, a margarina... É uma coisa que nem deveria existir na face da Terra. Exatamente. A margarina, ela é um produto ultraprocessado, um produto químico. Você só consegue fazer aquilo dentro de um laboratório, uma indústria físico-química, por processos químicos e físicos. Você não consegue fazer na sua casa. Quando ela surgiu historicamente, a margarina? Historicamente, ela remete a uns 2 séculos atrás, ou 3, na França, né? Porque eles queriam uma alternativa à manteiga. Então eles pegavam gordura bovina e davam um jeito ali de deixar mas ela... justamente na França? É, na França. Tradição, hein? Então era uma alternativa à manteiga, a história remete assim, porque a gente também não tem exato como foi. Você vai encontrar várias coisas, tipo várias a batata versões, frita. tá. É, a batata frita. O francês fala que é dele, o belga fala que é dele, aí fala que foi uma freira lá na Espanha que fez... Tipo, ninguém sabe de onde veio a batata frita. A margarina é mais ou menos isso. Mas remete a gente precisa de uma alternativa à manteiga. Então eles pegaram a gordura primeiro bovina e eles processavam aquilo, faziam alguns processos para deixar ela sólida, para você conseguir ter mais tempo, aquela durabilidade e tudo. Depois passou para os óleos vegetais. Então eu tenho um óleo vegetal de soja, de milho e tal. Como que eu faço ele ficar duro? Porque ele está insaturado, ele não está saturado, ele não está duro. A manteiga de origem animal, ela é dura por natureza. Assim como a gordura bovina, a gordura suína, né? Você pega o bife, a gordura tá dura ali. E aí eles inventaram esse processo e tal. Mas aí ela foi se modificando para os óleos vegetais, e aí eles vão colocando um monte de coisa, e aí fizeram o processo de hidrogenação. Então eles conseguiram inventar um processo de hidrogenação, onde eles faziam aquele óleo vegetal ficar duro, ficar sólido. E aí eles colocam um monte de aditivos químicos, um monte de produtos, de conservantes, de aromatizantes, um monte de coisa para manter aquilo daquela forma. E aí a margem de lucro daquilo é absurda. Marcelo, assim... É um questionamento e uma pulga atrás da orelha que eu ponho para as pessoas. Por que você vê tanta propaganda de margarina em esses totens aqui da Paulista, aqui, né? Esses totens aí. Uma semana, até uma vez que eu soube o preço, uma semana para você colocar ali coisas, é mais de 30 mil reais. Uma semana para ficar naqueles totens. Imagina outras avenidas, né? Porque uma avenida só é 30 mil. Então, você vê a margarina aqui nesses totens, você vê eles contratando artistas da mais alta qualidade, dos mais caros cachês, contratando influencers de internet, propaganda massiva de margarina, tudo, porque a margem de lucro deles é muito grande. Eu pegar um óleo vegetal, que custa barato, em larga escala, fazer um processo físico-químico nele, dobro, triplico, quintuplico o tamanho dele. E aí, eu tenho uma margem de lucro absurdamente boa ali. Agora, você ter a vaca, você deixar ela saudável, você deixar aquela vaca ali com bem-estar animal, porque se eu maltratar a vaca, ela não dá leite. Então, assim, é uma... Tem uma necessidade, né? É, até uma incoerência, assim, não, essas vacas são maltratadas. Amigo, se eu maltratar a vaca, ela não dá leite. Ela não dá leite, ela fica estressada, ela fica mal, ela não dá leite. Então, para eu manter essa vaca toda, é um custo enorme. Na hora que eu vou fazer a manteiga, a minha margem de lucro é baixíssima. É uma margem de lucro baixíssima. Então, a manteiga não tem propaganda. A margarina tem propaganda, tem dinheiro para fazer. Então, eles entram na sua cabeça, contratando influencers, contratando pseudo-profissionais, para falar que aquilo ali de alguma forma é bom. Mudou! Nova forma! Propaganda consegue fazer tudo, né?